ontem o Banco Inter também divulgou o seu resultado trimestral. A instituição superou o consenso do mercado e mais do que dobrou o lucro líquido no ano passado. Assim, o banco registrou um lucro líquido de 973 milhões em 2024, que significa um crescimento de 176% na comparação com 2023. E para comentar esses números e trazer mais detalhes sobre o resultado, eu converso agora com Alexandre Ritchel, ele que é CEO do Inter. Alexandre, seja muito bem-vindo por aqui. Obrigada pela companhia, pelo seu tempo, disponibilidade de vir aqui falar sobre esse resultado do Banco Inter. Seja sempre bem-vindo aqui no CNN Money. Obrigado, Débora. Prazer estar aqui conversando um pouco sobre as nossas entregas aí de 2024, que foi um ano mágico para o Inter. Os números já falam sobre isso, né, Alexandre? Mas me conta, eu quero entender um pouco mais sobre esses números. Vamos lá, só para relembrar quem está nos assistindo. O lucro líquido de 973 milhões em 2024, que significa que vocês triplicaram o resultado em relação ao ano anterior. E eu quero entender quais foram os principais fatores que impulsionaram esse crescimento tão expressivo, Alexandre, nesse ano de 2024, na comparação anual. Débora, 2024 foi o segundo ano do nosso plano de negócio. Nós lançamos publicamente um plano de negócio chamado 60-30-30 em janeiro de 2023, com metas super ambiciosas, né? E 2024 foi o segundo ano. Nós entregamos o plano com os 973 milhões de lucro e essa entrega ela foi pautada em diversos pontos que acabaram nos trazendo contribuição em várias linhas importantes para o Inter. Então, a gente teve um crescimento muito grande na carteira de crédito, ela cresceu por volta de 30%, chegamos a 41 bilhões de reais, e traz uma contribuição de geração de margem financeira muito importante. Então, essa foi uma super entrega. Outra entrega importante foi redução da inadimplência. O Brasil passou por um ciclo de inadimplência acelerada no pós-pandemia, e a gente vem trabalhando para poder fazer todo esse controle. Isso trouxe uma contribuição importante para o nosso resultado. E o mais importante de tudo é o engajamento dos nossos clientes com a plataforma em geral. Então, a gente conseguiu crescer nossa base de receitas de forma sustentável ao longo do ano, por mais de 30% de crescimento, o que trouxe uma contribuição para que a gente entregasse esses 973 milhões de resultado. Por último, mas não menos importante, a gente vem também trabalhando no controle das despesas. Eu falei sobre o plano 60-30-30, né? Ele fala sobre 60 milhões de clientes, 30% de índice de eficiência e 30% de retorno sobre capital. Os 30% de eficiência são entregues também pelo controle de despesas, e o Inter conseguiu, por mais um ano, reduzir esse índice, né? A gente saiu de mais ou menos 51% no índice de eficiência para 50%. Eu quero, Alexandre, até agora começar a destrinchar um pouco mais de cada um desses pontos. Eu quero já pegar o gancho, começar falando sobre essa base de clientes, né? Chegou, eu até anotei o número aqui para mim, 36 milhões em 2024, ou seja, 20,6 milhões de clientes ativos. E a gente sabe que crescer, aumentar a base de clientes é um desafio, né, para o setor, não só um desafio para o Banco Inter, mas um desafio para o setor. E eu quero entender quais foram as estratégias que foram implementadas para poder vocês conseguirem atingir esse marco e como que o banco, claro, pretende manter esse ritmo de crescimento. Débora, foi mais um ano de excelente crescimento. Nós fomos a instituição que entregou o maior crescimento percentual, foi 20% de crescimento na base de clientes, que chegou em 36 milhões. Uhum. E a nossa estratégia, ela parte da fundação, que é o produto. Então, a gente tem um produto muito diferenciado, é muito mais do que um banco digital. A gente hoje tem um super app financeiro com 7 verticais de negócios que entregam para o cliente muito mais do que um produto, então muito mais do que um cartão ou um lugar para se fazer investimento ou uma conta, mas uma solução completa. Esse viés de solução, ele traz uma quantidade de clientes muito grande que vem por indicação. Então, os nossos clientes fazem essa indicação para as famílias, para os amigos. Isso acaba trazendo muita gente. E a gente tem também toda a nossa estratégia de marketing e nosso investimento de marketing para poder fazer aquisição de cliente. E essas estratégias têm sido muito bem sucedidas, tanto para as pessoas físicas
quanto para as pessoas jurídicas. E a ideia é continuar essa trajetória de crescimento em 2025. A gente acha que o produto está mais completo, a plataforma está mais completa, a entrega de valor para o cliente está cada vez mais robusta. Os clientes percebem isso e com isso, 2025 deve ser mais um ano excelente para crescimento de base de clientes. Que bom, Alexandre. Agora, falando um pouco mais sobre essa carteira de crédito, como você mencionou, vocês tiveram um crescimento de mais de 30%, né? Quais segmentos de crédito contribuíram para esse aumento e como que o banco tem gerenciado também os riscos associados, né? Você falou sobre essa questão da queda na inadimplência, que é também mais um desafio do setor, claro, para além de você avançar na base, ou seja, você avança na base de clientes, mas em contrapartida você também aumenta o seu risco, né? Então, eu quero entender quais foram os segmentos de crédito que mais contribuíram com esse aumento e também como que o banco tem gerenciado os riscos que estão associados a isso. Ô, Débora, a carteira de crédito do Inter é uma carteira que eu vou chamar de peculiar. Ela é uma carteira bastante colateralizada. Então, hoje, dos nossos 41 bilhões de reais de carteira, né, 2/3 são com garantia, 1/3 da nossa carteira é sem garantia. E ela tem uma diversificação que acaba deixando ela protegida de ciclos econômicos. Então, mais ou menos, para você ter uma ideia, 25% dessa carteira está em crédito imobiliário, pouco menos de 25% em crédito consignado. A gente tem uma carteira de pessoa jurídica também, com muito crédito com garantia, e toda a parte de cartão de crédito, cheque especial e uma parte que a gente chama de financiamento ao consumo, que pega o último 1/3, que é a carteira não colateralizada. A gente vem trabalhando nos últimos anos para poder melhorar toda a nossa capacidade de cobrança em cada uma dessas carteiras. E em 2024, a gente acabou vendo muita entrega desses investimentos que nós temos feito ao longo do tempo, se traduzindo em resultados, né? Comentei sobre o nosso índice NPL, que é a métrica mais comum utilizada pelos analistas para poder entender o balanço de um banco. A gente levou esse índice para 4,2, vindo de 4,5. E olhando como a gente tem um cenário macro um pouco mais desafiador, estar com a carteira nessa posição super bem posicionada e inadimplência é um fator que nos dá confiança para ter um crescimento em 2025 ainda muito superior ao do mercado. Então, muito do que a gente precisava fazer das estratégias de cobrança, e aí entra cobrança por WhatsApp, muito uso de inteligência artificial dentro da cobrança, para que a gente consiga crescer a carteira sem crescer a inadimplência. É isso que a gente espera agora para 2025, sempre com a cautela que o cenário requer, mas um crescimento bem acima do mercado. É o que a gente está trabalhando para poder entregar agora em 2025. Uhum. E quanto às margens, você já mencionou aí o crescimento de margem financeira líquida, né, de quase 10% nesse TRI. E o banco, claro, tem trabalhado para otimizar essas margens, como você tem falado. Eu quero entender, na verdade, agora olhando um pouco para o futuro, né? Para além do que já foi feito, Alexandre, o que vocês pretendem implementar nesse 2025 para manter essa trajetória também de crescimento na margem líquida financeira? Claro que tem todo um trabalho de inadimplência, aumento da base de clientes em cima disso, mas tem alguma outra estratégia que vale a gente destacar nesse momento para que isso, claro, atraia mais investidores até agora? Débora, o nome do jogo aqui é consistência. Então, se a gente pegar os últimos 8 trimestres do Inter, olhando para a margem financeira, a gente vai ver um crescimento consistente. Então, a gente sai de mais ou menos 7% na margem financeira para 9,5% no final do ano passado. E para 2025, a gente espera continuar com esse trabalho de consistência. Então, a cada trimestre, entregando uma elevação proporcional ao longo do tempo, e a gente vai trazer alguns pontos que podem impulsionar mais ainda esse valor, que vai ser com um pouco de mudança de mix. Falei um pouco do financiamento ao consumo e nós temos nos dedicado muito a deixar a companhia cada vez mais pronta para esses produtos, e aqui a gente está falando de cartão de crédito, de um produto que a gente chama, que é o nosso crediário digital, onde os clientes podem comprar dentro do nosso shopping. São produtos com a margem financeira maior e que a gente espera expandir volume e participação dentro da carteira. Então, eles podem dar ali uma impulsionada um pouco maior
na expansão dessa margem financeira ao longo de 2025. Vamos falar um pouquinho sobre o ROI também do banco, né? 11,7% em 2024. Quais são as metas para o ROI agora, para esse ano de 2025? Alguma estratégia também, alguma mudança de estratégia? Ou a gente vai ver essa consistência no que já tem sido feito para poder manter essa trajetória do ROI, do patrimônio líquido, né? Que a gente tem agora, o retorno sobre o patrimônio líquido que a gente já teve agora de 2024 no Inter? Bom, como que a gente está olhando para isso, né? Então, 2027, nossa meta é chegar no ROI de 30%. A gente vem com esse trabalho todo de consistência na mesma linha que a gente trabalha no caso da expansão da margem financeira. E como que a gente está? Acho que o primeiro ponto é, os 11%, eles já são, do ano passado, eles nos colocam na frente do plano em termos de entrega de ROI. Nós fechamos o quarto trimestre com 13% de ROI na visão anualizada, que também nos coloca ali mais ou menos em meados do que a gente deveria entregar até o mês de 2025. E a ideia é que a gente continue empilhando, vamos pensar assim, todas essas coisas que a gente vem fazendo ao longo do tempo, ou seja, crescimento de carteira, maior engajamento de clientes, né? A gente comentou sobre o crescimento de base de clientes, mas eu acabei não comentando sobre o aumento do engajamento dos clientes. A gente aumentou em 2,5 pontos percentuais o percentual de clientes ativos com a companhia. E na hora que a gente soma tudo isso, então, boa cobrança, bom crescimento de carteira, aumento da margem financeira e aumento do engajamento de clientes, que trazem não só receitas de crédito, mas também uma componente muito importante de receita de serviço. À medida que a gente soma tudo isso, a gente cresce esse ROI consistentemente rumo à meta de 30% que a gente tem lá para 2027. Essa é a trajetória que a gente espera entregar em 2025 e sempre com muita consistência. Agora, Alexandre, considerando o atual cenário, né, econômico do país, quais são as principais oportunidades e riscos, né, que o Banco Inter enxerga para 2025 e como é que vocês estão se preparando para poder enfrentar esse momento? Porque, por um lado, a gente tem uma trajetória de inflação, uma trajetória da taxa básica de juros da Selic que deve continuar crescendo aqui no país. Claro que também não dá para deixar de falar de inflação, projeções cada vez mais distantes da meta, ou seja, o cenário macroeconômico, apesar dos pesares, a gente tem, né, uma previsibilidade de dados não tão positivos e que isso acaba respingando em muita coisa, inclusive naturalmente, inadimplência e por aí vai. Como que o Banco Inter pretende e deve lidar com isso nesse ano de 2025? Tem muita coisa por trás aí que nos deixa animados com 2025. Então, o primeiro ponto é, você comentou sobre inflação, você comentou sobre Selic, e hoje o Inter está com um balanço bem defensivo, bem organizado, onde, enquanto a maioria dos bancos, quando a gente tem uma Selic que sobe, os bancos perdem margem, a nossa companhia ela ganha margem com o aumento do Selic. Então, é um balanço que está muito pronto para o cenário que a gente está vivendo hoje. E o nosso produto, ele é um produto que gera muito valor para os clientes na ótica de economia, de redução de despesa. Então, no momento onde a economia está numa situação pior, a gente tende a atrair clientes, porque a gente é uma solução para um momento desse tipo. E ainda em cima desses dois pontos, né, então, o balanço forte, o produto que tem tudo a ver com o momento de um ciclo de aperto, e toda a parte estrutural da companhia, né, especificamente, por exemplo, inadimplência sob controle, nos colocam numa posição de ofensor de mercado, né, de entrar para 2025 com uma expectativa boa de crescimento em todas as nossas linhas de negócio. Então, acho que a empresa está tão preparada quanto ela podia estar para poder enfrentar o 2025, mas é sempre bom ressaltar que, apesar de toda a animação, é uma animação cautelosa, né? Então, aqui é viver um dia de cada vez, usar muito das tecnologias que a gente vem trazendo para a companhia ao longo do tempo para poder fazer um monitoramento constante de inadimplência e de cada fator de risco, para que essa animação não vire tropeços ao longo nessa nossa execução do plano de negócio, né?
mas a visão geral nossa é de que a gente está pronto aí para o que deve em 2025. Perfeito, Alexandre. Que bom poder entender um pouco mais sobre esses números que foram tão expressivos, importantes aí do Banco Inter nesse quarto trimestre. Quero muito agradecer a tua presença aqui conosco. Conversamos com Alexandre Ritchie, que é CEO do Banco Inter, trazendo todos os detalhes, um balanço do banco nesse ano de 2024 e projeções para 2025. Aguardo você em outras oportunidades por aqui. Seja sempre bem-vindo, Alexandre. Combinado, Débora. Obrigado aqui pela oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.